Oi, gente. Apesar de todos os livros, vamos manter a calma, né? Hoje ainda nós temos o livro do Zabalza, A Qualidade em Educação Infantil. Ele vai tratar de 10 aspectos chaves de uma educação infantil de qualidade. Ele fala muito sobre a importância da qualidade na educação infantil. Então, alguns aspectos são fundamentais para isso, segundo ele, né? O autêntico desafio da educação infantil no final do nosso século é o desafio da qualidade. Ele vai pontuar isso inúmeras e inúmeras vezes, né? Então, ele traz na introdução alguns dos aspectos que vão nortear essa discussão. Então, ele vai falar da questão do próprio poder público atendendo a essa demanda do atendimento das crianças menores, né? Ele vai tratar sobre a quantidade, né? Aquela relação entre criança e adulto por turma. Fala também do cuidado como uma parte integrante desse trabalho a ser realizado na pré-escola. E qualidade e quantidade, ele sempre vai falar sobre esse aspecto, né? E o que ele pretende também é que a educação infantil, que os educadores, que o poder público, que compreendam que é necessário uma equidade daquilo que é oferecido para as crianças da classe social mais privilegiada e menos privilegiada. Então, para isso, a gente precisa olhar para vários aspectos. Ele continua dizendo que a qualidade é uma característica estrutural, que isso deveria estar presente em qualquer reforma educacional, que isso justifica a busca de uma melhor qualidade, né, na educação infantil. Ai, desculpa, gente, é gripe mesmo. Então, ele diz que não resolve apenas expandindo as vagas, embora isso seja uma necessidade, mas é preciso expandir as vagas e também se preocupar com a questão da qualidade. Então, para isso, várias pessoas precisam estar envolvidas. Os educadores, as famílias, os educandos, né, precisam conhecer esse processo. E que isso não se trata de buscar uma verdade absoluta para esse atendimento, mas que é necessário que todos estejam presentes nesse campo de ação. Então, um envolvimento muito grande entre todas essas pessoas que fazem parte do processo. E ele fala da garantia de direitos como critério de qualidade. E essas crianças, elas têm direito a quê? Elas têm direito a tudo. Elas têm direito à educação, ao cuidado, e que isso independe da sua situação socioeconômica e cultural. Mas ele pontua o quanto é diferente isso entre as infâncias. Por causa da classe social a qual a criança pertence, ela acaba recebendo uma educação infantil diferente. Então, é preciso discutir o conceito de infância e pontua os riscos da gente estabelecer uma diferença entre as classes sociais relativas ao atendimento. E porque a gente corre o risco de pensar numa diferença apenas etária, biológica. E não é só isso que é considerado. Claro que existe essa diferença biológica entre as diferentes idades, mas nós temos outras coisas que perpassam. Posso ter 2 crianças de 3 anos de idade e essas crianças têm características diferentes devido ao lugar em que ela mora, a família que ela tem, a forma como ela foi educada. Então, para a participação de um processo produtivo, é preciso que a gente pense também nesse tempo de escolarização, no processo de socialização no interior da família, da comunidade, das atividades cotidianas. E ele vai pontuar a questão do brincar. A brincadeira é uma coisa extremamente necessária para a criança, né? Só que muitas vezes essa brincadeira, até a brincadeira, ela se diferencia segundo a posição da criança e de sua família na estrutura socioeconômica. Então, olha que tristeza. Nós sabemos já também que na própria família, o direito à brincadeira é diferente para as crianças dependendo
da condição socioeconômica dela. Então é preciso que a gente olhe para essa situação de uma forma diferente e que essa criança ela tenha uma integração social adequada, que leve em consideração os campos da sociologia, da antropologia, da psicologia, e a heterogeneidade, porque nós nunca vamos ter uma turma ou crianças homogêneas. Podem ser da mesma idade, podem ter nascido no mesmo dia, mas elas sempre são diferentes. E observa-se, segundo ele, que até as brincadeiras são diferentes, considerando tudo isso. Então, quando ele fala da qualidade em atendimento, ele está falando da garantia da efetivação dos direitos. As crianças têm o mesmo direito, mas elas têm condições sociais, condições biológicas diferentes e que exige que a gente faça uma adequação, então, para que elas sejam atendidas de fato nesses direitos que elas têm. Quanto à questão educacional, o aspecto mais relevante para a educação infantil é afirmar que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 até 5 anos de idade, né? Uma garantia de padrão de qualidade, como um dos norteadores das instituições de educação infantil. No livro, ele ainda fala muito da criança de 6 anos de idade, porque esse livro é anterior a essa mudança que nós tivemos. Então, ele fala que a qualidade na educação infantil deve ter como princípio, né, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, o direito de ser respeitado por seus educadores. Então, olha que ponto, que aspecto extremamente importante. As crianças, elas precisam ser respeitadas pelos seus educadores. E nós sabemos quanto desrespeito ocorre em várias de nossas escolas, né? E o trabalho de qualidade, o que é que ele traz? Ele traz um respeito à dignidade e aos direitos das crianças, considerados nas suas diferenças, né? Nas suas diferenças sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas. Qualquer criança, né, vindo de qualquer classe social, de qualquer etnia, de qualquer religião, ela tem o direito de brincar como forma particular de expressão, de pensamento, a interação e comunicação infantil, acesso das crianças aos bens socioculturais, ou seja, tudo precisa ser apresentado a essa criança, independe se ela é pobre, se ela é da classe média, se ela é rica. Ela tem direito a isso, ela tem direito a se expressar, ela tem direito à comunicação, à interação social. É necessário que ela tenha direito à ética, à estética, né? À socialização das crianças por meio da sua participação e inserção das mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. Então, o tempo todo ele vai frisando, acrescentando, colocando essa questão de que não pode haver essa diferença, que essa criança ela não pode sofrer nenhum tipo de preconceito. E ele vai falar também sobre a política da educação infantil, direitos da criança já estabelecidos e que devem ser estimulantes. Então, ele fala do contato com a natureza, a higiene, a saúde, a alimentação sadia, ao desenvolvimento da criatividade, da imaginação, a sua capacidade de expressão, movimentos em espaços amplos. Olha aí a importância da área externa da escola novamente, né? A proteção, ao afeto, à amizade. Ela tem direito a expressar os seus sentimentos, né? Quando a criança chora, quando a criança está triste, quando a criança está com raiva, né? E ela precisa ter uma especial atenção durante o seu período de adaptação. Não dá pra gente mandar essa criança parar de chorar, simplesmente parar de chorar. Ela está em um processo de adaptação. E ela precisa também desenvolver a sua identidade cultural, racial, religiosa. Mais um motivo para que não haja essa questão
da desconsideração de onde essa criança vem, né? Ele volta a falar também sobre essa questão do atendimento da criança e que ele deve ser equitativo, o número de crianças para o número de adultos. Ele pontua também que há pouco investimento na capacitação, na formação da pessoa que cuida dessa criança. Quando a gente pensa na questão do cuidado e do educar e que isso não se separa, essa pessoa ela precisa ter uma formação, ela precisa ter uma capacitação em serviço, porque senão a gente corre sim o risco de oferecer para essa criança da classe menos favorecida uma educação empobrecida. É esse cuidado que nós precisamos ter, né? De não segregar, de não oferecer menos para quem já tem menos. Claro que essa criança, diferente de uma de classe social mais elevada, e claro que na classe social mais elevada isso também ocorre, essa criança ela precisa ser alimentada, ela precisa ser trocada, ela precisa ser curada, protegida, consolada, talvez mais do que na outra classe social. Mas eu não posso oferecer só isso, eu preciso pensar também na questão educativa, na questão até escolar, digamos assim, dessa criança, né? Então eu não tento, como nós vimos no início, no nascimento da educação infantil, aquela coisa compensatória. Não é só isso, isso também é importante, mas não só isso. Então ela precisa ser atendida nas suas necessidades básicas, né? Já nos primeiros meses de sua vida, porque isso é uma questão de sobrevivência. Mas ela também necessita de outras coisas atendidas no seu desenvolvimento, que também aí é o olhar pedagógico propriamente dito, né? Então é preciso insistir que ganhos qualitativos devem ocorrer de maneira organizada. Então é preciso que haja as ações, os movimentos de reivindicações e que eles precisam ter um caráter coletivo. Quando existe só uma classe, só um grupo lutando por esses direitos, é mais difícil a gente vencer. Agora, quando a gente tem educadores, a sociedade civil, as famílias lutando para que esses direitos sejam efetivados, fica mais fácil de conquistarmos. Nós vimos isso no processo de formação da própria educação infantil, no nascimento da educação infantil. Foi quando vários segmentos começaram a reivindicar, principalmente as mães. Então é importante que isso ocorra, né? Então a escola ela não pode ficar apenas no fazer, ela precisa também falar e ela precisa também escrever. Aí nós caímos na questão da importância dos registros na educação infantil. Esses registros, além de servir como um processo avaliativo, o acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças, isso também pode ser um documento de luta, de corrermos atrás do que é necessário para que a educação da primeiríssima infância e da primeira infância que seja atendido, né? Que seja possível a gente mostrar as dificuldades que nós encontramos na educação das crianças pequenas. Então é preciso que esse fazer pedagógico na educação infantil, que ele seja sério, consciente, que ele seja registrado, né? Então as crianças elas têm um grande interesse em descobrir o mundo que a cerca. Essa criança ela é curiosa e é preciso que os profissionais da educação infantil que eles sejam provocados por esse interesse da criança e que esse interesse desperte uma disposição para estimular e orientar as experiências que serão vivenciadas por essas crianças pequenas, né? Então, para isso, é preciso programar atividades pedagógicas que desenvolvam os conceitos que as crianças já estão constituindo, que elas tenham interesse e que sejam adequados
as suas possibilidades reais e também as potenciais. Aí nós vamos lembrar de quem? Do Vygotsky, quando ele diz, né, daquilo que é real e daquilo que é potencial. E a partir disso, a gente fazer esse processo pedagógico na primeira infância e que ele seja consistente, que ele auxilie a criança a construir, desconstruir e reconstruir os conhecimentos necessários à sua condição de cidadão. Isso que nós não podemos esquecer, a criança ela já é um cidadão, ela não virá a ser. Então ela tem direitos que precisam ser garantidos desde sempre, desde o nascimento da criança. Pessoal, ainda nós temos mais alguns livrinhos que eu já vou tentar gravar hoje e encaminhar para vocês. Vocês também não podem esquecer que é preciso ter um descanso antes do dia de vocês irem prestar esse concurso. A Estefânia enviou o vídeo que ela fez, né, sobre aquela ajudinha para a gente se manter calmo no dia do concurso, mas a primeira vez que ela enviou eu não consegui abrir, eu pedi novamente, eu acredito que ela envie, porque a gravação que eu fiz, ela ficou muito caseira, porque eu gravei do celular no vídeo que ela estava fazendo, e a primeira parte eu acabei perdendo, então eu vou esperar mais um pouquinho para ver se ela envia outra. Já mandei para vocês os slides que ela utilizou, e pelos slides dá pra gente ter uma boa ideia de tudo que ela falou. E também é importante não esquecer que ela passou umas regrinhas em relação à respiração e coisas que a gente pode fazer até durante o concurso. E vocês precisam se lembrar de não chegar atrasado, levar a caneta corretamente, leve sempre uma garrafinha de água e utilizem a questão da respiração, que é de extrema importância para que vocês se saiam muito bem, e eu tenho certeza que vocês se sairão muito bem.